Bora lá, senhores! Então, mais um vídeo, mais uma playlist. Essa vai ser respondendo uma lista sobre movimento uniforme. Vamos estar aí com a listinha bacana para vocês. E eu vou responder alguns exercícios para vocês tomarem de base, né? Para conseguirem resolver novos exercícios aí baseado em algumas resoluções que eu desenvolvi aqui com vocês no canal. Tranquilo? Então vamos lá. Hoje eu vou responder a número 5. A lista já está na descrição aí embaixo, então vai lá, clica lá, baixa ela. E aí, baseado em cada exercício que eu responder, vocês resolvam os restos para vocês estudarem para a prova. Lembrando que esse é um preparatório focado na SpaceX, certo? Porque na ESA não cai física, cai só a matemática mais básica, mais crua. Então eu foquei na SpaceX basicamente para vocês desenvolverem essa aptidão, principalmente na física, que os alunos têm muita dificuldade, beleza? Então, número 5, vamos lá. Diz assim, um trem em movimento uniforme, então ó, ele já falou, é MU, certo? Movimento uniforme. Alguns livros falam de movimento retilíneo uniforme, tranquilo? Então, é a mesma coisa, porém alguns trabalham de maneira diferente. Mas olha que interessante, ele já acusa de qual conteúdo é. Então, quando você vai para uma questão e não sabe o conteúdo, vamos lá, eu nunca estudei física na vida. Então ele vai falar, ó, um trem em movimento uniforme. Então você já sabe a área de ensino que ele está trabalhando, tranquilo? Então, aí a gente já pode tomar baseado no que vai ser a questão, tranquilo? E aí ele fala assim, ó, está prestes, né, a iniciar a travessia de uma ponte. Então, um trem, ó, em movimento uniforme, certo? Está prestes a iniciar a travessia de uma ponte. O trem mede 120 metros, tranquilo, ó, e o vão da ponte é de 80 metros. Então, o vão entre uma ponta e a outra, mede 80 metros. Tranquilo? Tudo bem até aí? Então, termina a questão dizendo assim, em quanto tempo, ele quer saber o tempo, em quanto tempo, certo? Ele atravessará se a sua velocidade escalar for 72 km por hora. Então, a velocidade é de 72 km por hora. Tranquilo? Beleza até aí? Então, vamos lá. Eu falei que era movimento uniforme, e movimento uniforme tem algumas características, se você for estudar a teoria dele. Primeira característica, a sua velocidade é constante, ou seja, não muda. A sua velocidade é a mesma no início e no final. Por exemplo, eu começo uma travessia com 15 km por hora e termino ela com 15 km por hora. Nesse caso aqui, ó, a sua velocidade vai ser 72 km aqui no início até o final, até ela atravessar a ponte. Então sempre vai ser 72, certo? Então não possui aceleração, certo? Depois vou trabalhar melhor com vocês no movimento retilíneo uniformemente variado. Porém, no MU, a velocidade é sempre igual, é sempre constante, ela não muda. Ela vai ser sempre 72, tudo bem? Só que aí tem outra questão para começar a desenvolver essa questão aqui. Tá vendo que as unidades estão em metro e a velocidade está quilômetro por hora? Atrapalha um pouquinho também, porque a forma que a gente vai desenvolver, a forma que a gente vai trabalhar é a função horária do espaço, que diz o seguinte, x é igual a x0 mais v vezes t. Isso é uma fórmula que está lá do próprio conteúdo, beleza? Isso aí você pode buscar nos livros, tem lá umas 3 fórmulas que você vai trabalhar no movimento uniforme. Então, essa é a função horária do espaço, beleza? Só que aí a gente encontra esse problema. Olha aqui, quilômetro por hora não choca com metro, porque está em quilômetro e aqui está em metro, então não dá certo, certo? Quando a gente for substituir na fórmula, ela não vai ficar legal. Beleza? É algumas coisas relacionadas ao exercício, mas o que ele quer descobrir mesmo é o tempo. Então, qual é a incógnita que a gente está buscando? É o Tzinho aqui, ó. É esse T. Beleza? Olha, a gente tem a velocidade, temos a distância, só que quem é x0? A posição inicial a gente pode chamar de 0, tranquilo? Então x0 é o quê? 0. Por quê? A gente está começando a contar a partir do momento que ele começa a travessia. E aí ele pergunta o seguinte, basicamente ele quer descobrir qual é o tempo que ele gasta de sair dessa posição aqui e atravessar totalmente. Ou seja, a distância vai ser qual? Vai ser o tamanho do trem mais o tamanho do vão da ponte. Simples assim.
Por quê? Porque para ele atravessar ela totalmente, você concorda comigo que essa pontinha tem que sair bem aqui? Então, para isso, eu somo 120 mais 80. 120 mais 80, se você tiver dificuldade, faz mesmo desse jeito aqui, ó, porque na hora você não vai ter calculadora. Então, ó, 8, 9, 10, né? Então eu tenho 0 aqui, sobe 1, fica quanto? 200, 120 mais 80. Então, meu x, a minha posição é 200, beleza? Então, eu coloco 200 aqui, tranquilo? E qual que é a velocidade? Agora que vem o probleminha, a grande questão. Olha aqui, presta bem atenção nisso aqui. Não está em quilômetros por hora? Lá no movimento uniforme existe uma regrinha de transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Ou em vice-versa. Eu prefiro colocar em metros por segundo para quilômetros por hora, porque aí eu lembro sempre, ó. Vou ensinar agora para vocês. Metros por segundo é uma velocidade que está batendo com metros, tranquilo? E aí tem quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Como que eu faço essa transformação? Se eu for do menor para o maior, eu multiplico. Se eu for do maior para o menor, eu vou dividir. Dividir por quanto? Multiplicar por quanto? Por 3,6. Existe sim uma explicação para esse 3,6, mas na hora do bruto lá que você está resolvendo a questão, já multiplica ou divide por 3,6 para você conseguir desenvolver bem a questão. Tranquilo? Então presta atenção. É 72 km por hora, certo? Se é 72 km por hora, quantos metros por segundo é? Eu vou pegar o 72 e dividi-lo por 3,6, certo? Já vou fazer bem mais rápido para não ficar aqui com balela, mas você pode conferir na calculadora aí. Vai dar 20 metros por segundo. Tranquilo? Então, se eu tenho 20 metros por segundo, basta substituir. Ó, tem lá na minha fórmula o x, que é a distância, né? O tamanho do percurso, 200, beleza? O v, que é quanto? 20 metros por segundo. Por que você não colocou x0? Porque x0 é 0. A gente viu que na posição inicial era quanto? 0. Opa, nem precisa colocar o metro por segundo aqui, tá bom? E aí a gente multiplica por t, que é o que a gente quer descobrir, certo? Então, t vai ficar quanto? Ó, tem uma regrinha na matemática básica que se você está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então vai ficar 200 dividido por 20. Beleza? Vou jogar para cá porque está pouco espaço. Então 20 dividido por 200 dividido por 20, eu posso cortar esse zero com esse zero. 20 por 2, 10 segundos. Beleza? E aí a gente encontra a nossa resposta da número 5. Beleza?